Amém. Irmãos, ainda em pé, nós vamos cantar o hino de número 368, Despedida. Deus vos guarde pelo seu poder, permaneça ao vosso lado, vos dispense o seu cuidado. Deus vos guarde pelo seu poder, pelo seu poder, e no seu amor estaremos todos com Jesus. Pelo seu poder e no seu amor, ó, que Deus nos guarde em sua luz. Deus vos guarde para o seu louvor, consolados e contentes, achegados sempre aos crentes. Deus vos guarde para o seu louvor, pelo seu poder e no seu amor estaremos todos com Jesus. Pelo seu poder e no seu amor, ó, que Deus vos guarde em sua luz. Deus vos guarde bem no seu amor, no trabalho glorioso, para o dia venturoso. Deus vos guarde bem no seu amor, pelo seu poder e no seu amor estaremos todos com Jesus. Pelo seu poder e no seu amor, ó, que Deus vos guarde em sua luz. Pelo seu poder e no seu amor estaremos todos com Jesus. Pelo seu poder e no seu amor, ó, que Deus vos guarde em sua luz. Amém, a igreja pode se assentar. Vocês viram que o nosso maestro agora está no violão hoje, né? Muito versátil, é verdade. Irmãos, vamos fazer a nossa leitura bíblica conjunta. Hoje a leitura que nos está proposta é Tiago capítulo 4. Eu convido os irmãos a abrirem comigo nessa passagem, para que façamos essa leitura juntos. Esse é um momento muito especial porque nós lemos juntos, isso mostra a unidade do povo de Deus. Tiago capítulo 4. Tiago capítulo 4, eu começo lendo, nos diz assim a palavra do nosso Deus. De onde procedem as guerras e brigas que há entre vocês?
De onde, senão dos prazeres que estão em conflito dentro de vocês? Os irmãos. Vocês cobiçam e nada têm, matam e sentem inveja, mas nada podem obter. Vivem a lutar em casas guerras, nada têm porque não querem. Pedem e não recebem, porque pedem mal, para esbanjarem seus prazeres. Ou vocês pensam que é em vão que a Escritura diz: é com ciúme que por nós anseia o Espírito que Ele faz habitar em nós? Mas Ele nos dá cada vez mais graça. Por isso se diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Portanto, sujeitem-se a Deus, mas resista ao diabo, e ele fugirá de vocês. Reconheçam a sua miséria, lamentem e chorem, que o riso de vocês se transforme em pranto e que a alegria de vocês se transforme em tristeza. Irmãos, não falem mal uns dos outros. Aquele que fala mal do irmão ou julga o seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se você julga a lei, não é observador da lei, mas juiz. Escutem agora vocês que dizem: hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e faremos negócios e teremos lucros. Em vez disso, deveriam dizer: se Deus quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Verso 17, todos juntos. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Amém. Palavra do nosso Deus. Vamos para o nosso momento Westminster. Pergunta de número 46. Nós vimos na pergunta de número 45 que ele pergunta qual é o primeiro mandamento. Agora ele vai nos explicar como é esse mandamento. Entenderam como é que é? Então, as próximas perguntas serão nessa dinâmica. Ele vai perguntar qual é o mandamento e na pergunta seguinte ele explica. Então, pergunta de número 46 nos diz assim: que exige o primeiro mandamento? A igreja. O primeiro mandamento exige de nós conhecer e conhecer a Deus como único Deus da lei e nosso Deus como adorado. Amém. Então aqui está a explicação do primeiro mandamento, que nós vimos na pergunta 45, que ele diz: não terás outros deuses diante de mim. E aí nessa pergunta 46 ele explica esse mandamento. Irmãos, vamos para o nosso, por favor, pode passar, momento de oração e intercessão. Eu quero apresentar aqui a família de oração dessa semana, que é a família do nosso diácono Gustavo e da nossa irmã Bruna, os seus filhos Isabela e Enzo. Nós estaremos orando por essa família aqui durante toda a semana. E nosso aniversariante da semana é uma pessoa muito especial. Rapaz, eu quero convidá-la aqui para vir aqui à frente. A igreja vai estar orando por ela. O aniversário dela é amanhã. É bom que sempre nos lembra, né, irmãos? Isso é muito bom. Isso. Quero convidar o pastor então de Araújo, ele vai fazer essa oração. Convido a igreja a ficar em pé. Nós vamos ter essa palavra de oração. Quero convidar nossas crianças também, se estiverem aqui presentes, para que elas possam receber essa oração. A professora também do dia, a irmã Elane. E você que tem algum pedido de oração, aproveite essa oportunidade, coloque diante do Senhor e vamos interceder uns pelos outros. Queridos, oremos ao Senhor. Pai, na Tua presença nos encontramos e nos achegamos a Ti, com os corações agradecidos por tudo que o Senhor tem feito por nós,
Primeiramente, ó Deus, aqui estamos na tua casa. O Senhor nos trouxe pelo teu poder, pela tua graça. E ainda ao nos reunirmos, Senhor, na tua presença, nos encontramos com irmãos queridos que sentimos saudades durante a semana. E aqui é o momento do reencontro, é o momento da alegria, é o momento de celebrar. E hoje, em especial, ó Deus, nessa oração, colocamos a tua filha Michele, ó Pai, como uma lembrança viva de tudo aquilo que o Senhor tem feito por ela e que ainda vai fazer. E ela completar mais um ano de vida na tua presença é um sinal claro de que o Senhor continua, Senhor, ao seu lado e continua, ó Deus, realizando através da sua vida, ó Deus, os feitos grandiosos que o Senhor preparou no céu. Que seja um ano extraordinário para a tua filha, um ano de mudanças, ó Deus, quando, ó Pai, ela passará a morar em outra localidade, e que seja muito especial, ó Deus, esses tempos ali vividos. Que o Senhor prepare a vizinhança, prepare todos ao seu redor, de maneira que torne agradável, Senhor, maravilhoso a sua convivência. Oramos por esses pequeninos filhos do Senhor, cordeirinhos que o Senhor disse: não vos impeçais. Aqueles que o Senhor coloca no braço e eles podem vê-lo de uma forma tão agradável e tão perto, quando vê o seu próprio rosto. Obrigado pela professora, ó Deus, Elaine, que tem sido instrumentalidade nas tuas mãos. A preserve, Senhor, pela tua graça. Ele deu uma unção do Espírito especial para transmitir de forma simples, ó Deus, o conteúdo das Sagradas Escrituras. Assim oramos, ó Deus, também pelo Gustavo, o diácono Gustavo e a sua família. Que o Senhor o acolha onde ele estiver. Que o Senhor esteja produzindo em seu coração, ó Deus, transformações importantes, ó Deus, para que ele possa experimentar, ó Deus, a grandeza do teu poder. Fortalece-o, Senhor, o abençoe no teu poder, Pai. Em nome de Jesus, assim oramos. Amém. Graças a Deus, queridos. Agora, volta a palavra ao nosso querido reverendo Victor. Os irmãos podem se assentar. Nós teremos classes adolescentes e jovens, então adolescentes e jovens podem ir para a sala com o presbítero Werneck. Vou passar aqui agora. Obrigado, Júlia. Irmãos, nós vamos dar continuidade ao nosso curso que nós estamos tendo aqui sobre esse tema, sinais do paganismo, a igreja sob ataque. Nós temos visto vários temas aqui, eu vou mostrar para os irmãos poderem acompanhar o nosso conteúdo programático. Nós já vimos aqui na primeira aula o retrato do paganismo, segunda aula o paganismo ontem e hoje, falamos sobre o esoterismo na terceira aula, o valor dos filhos, uma aula muito boa com o reverendo de Araújo, pornografia, nós vimos com o presbítero Werneck, a destruição do matrimônio. Ontem, no domingo passado, o reverendo Marco Antônio Balgrates esteve aqui conosco e também nos trouxe também essa temática do casamento. Hoje nós vamos falar sobre o homossexualismo e nas próximas aulas o feminismo, o comércio da fé, quase deuses, como viver em um mundo pagão e abandonando o paganismo. Então, para os irmãos poderem se situar, o que nós já vimos e o que nós vamos ver daqui para frente, só coisa boa, né? Então, irmãos, vamos falar hoje desse tema, homossexualismo, que é um tema muito sensível nos nossos dias, um tema muito delicado, né, e bem polêmico, não é verdade? Os irmãos com certeza têm essa ideia. Eu já começo falando aqui do próprio tema aqui, da própria palavra homossexualismo, que ela já traz uma certa polêmica, né? Alguns grupos que tem na sociedade, né, os ativistas homossexuais, eles não gostam desse termo homossexualismo, já tem essa dificuldade, né? Por quê? Porque o termo ismo, né, ele pode denotar doença, né? Então ele já tem essa dificuldade. Porém, se vocês perceberem, há outras palavras que trazem o ismo e que não traz ideia de doença. Por exemplo, qual é a outra palavra que tem o ismo? Cristianismo, né? Capitalismo, né? Marxismo, feminismo, né? Legalismo, liberalismo, tem várias palavras, não tem nada a ver com doença. Deu para entender? Tá? Então, tem essa questão aqui. Então, você pode falar homossexualismo, homossexualidade, que não tem dificuldade. Então, vamos começar lá do início? É bom sempre nós começarmos do início. Vamos começar lá do Jardim do Éden. Jardim do Éden, nosso Deus, Ele criou todas as coisas, basta ver Gênesis capítulo 1, que fala que Deus criou o homem e a mulher. Ambos à sua imagem e semelhança. Então,
Então Adão e Eva, eles foram o primeiro casal, e Deus mostrando o padrão de como deveria ser toda a sociedade, né? Toda a história da humanidade, ela deveria seguir dessa forma: o homem e a sua mulher, né? Não existe outro tipo, né? Seriam esse tipo de seres humanos, o homem e a mulher. E aí tem alguns textos bíblicos. Eu quero pedir para alguém, por favor, que leia o que está projetado aqui, Gênesis capítulo 1, versículo 27 e 28, por gentileza. Assim Deus criou o ser humano à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sejam fecundos, multipliquem, encham a terra e sujeitem. Tenham domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja sobre a terra. Então, isso. Muito boa, meu irmão, minha irmã. Então aqui nós vemos Deus criando, né, no primeiro capítulo do livro de Gênesis. Deus, ele cria o homem e a mulher, ambos feitos à sua imagem e semelhança. Eles deveriam refletir o caráter do seu Criador, do próprio Deus. E é interessante que no versículo 28, ele diz para esse homem e mulher, ele os abençoa, na verdade, e diz: sejam fecundos e multipliquem-se. Isso é um dos propósitos do casal, né, do casamento, do homem e da mulher: multiplicar, ter a sua prole, ter os seus filhos, encher a terra. Então Deus começa, e aqui, irmãos, nós temos algo muito importante para mencionar: que Deus cria o homem, Deus cria a mulher, ambos a sua imagem e semelhança, e Deus os abençoa para que eles possam multiplicar. Então Deus, ele projeta o homem e a mulher, todo o seu sistema, né, o seu corpo, para que o homem e a mulher possam multiplicar. Não seria possível, e não é possível, se fossem dois homens ou se fossem duas mulheres. Isso é possível porque é um homem e uma mulher. Por isso que Deus os abençoa e permite, né, para que faz com que eles possam fecundar e multiplicar. Isso é muito importante nós começarmos com essas premissas aqui. Gênesis 2, verso 18, outra pessoa pode ler, por gentileza? Olha, agora nós temos aqui no capítulo 2, né, Deus falando isso aqui. Ele vai ser mais específico no capítulo 2, quando ele vai mostrar como que é feita a mulher, né? Então, ele diz aqui que não é bom que o homem esteja só, far-lhe uma auxiliadora que lhe seja idônea. Então, agora, ele está falando aqui do propósito da mulher, como ser essa parceira, essa companheira, essa auxiliadora deste homem, para que ele possa cumprir o mandamento que Deus deu a ele, a missão que Deus deu a ele, né, de cultivar, de lavar a terra. E aí Deus forma a mulher para ser a sua companheira, para ser a sua auxiliadora. A questão aqui que é importante, irmãos, não é que o homem ele estava solitário, né, a ponto de estar descontente, infeliz. Não, Adão era um homem feliz, era um homem completo, era um homem contente. Só que Deus, quando ele diz aqui que não é bom que o homem esteja só, ele está dizendo assim: olha, eu vou criar a mulher para cumprir os meus propósitos divinos, meus propósitos redentivos. Então Deus vai lá e cria a mulher para que eles possam cumprir juntos esse mandamento do Senhor. E verso de número 24 de Gênesis 2, por gentileza, alguém pode ler? Então aqui nós vemos aqui, essas palavras são palavras de Adão, né? Quando ele diz isso, quando ele vê a Eva lá, ele fica todo empolgado quando ele vê a sua esposa, né? A mulher que Deus deu a ele. E aí ele diz isso. Esse é um dos propósitos, que o homem ele vai se unir à sua mulher, à sua esposa. Eles vão ser uma só carne, vai formar uma unidade, assim como o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Isso é muito belo, quando nós vemos que a Trindade são três pessoas distintas, mas que ela formam um único ser, um único Deus, né? E aqui nós vemos o homem e a mulher também espelhando isso. Ambos, duas pessoas distintas, um homem e uma mulher, que se formam sendo uma só carne. E ele diz aqui: o homem vai deixar o seu pai e a sua mãe, vai se unir à sua mulher, e ambos serão um só. Um só. E aqui nós vemos algo muito, muito belo, quando nós vemos que, quando eles vão se unir, isso aqui é algo que tem a ver com missões, porque eles vão espalhar a glória de Deus sobre a face da terra, eles vão multiplicar, espalhando outros seres que são discípulos do Senhor.
Exatamente. É monogâmico. E heterossexual porque é uma mulher, não uma... Exatamente. Esse é o propósito divino, né? Lá da criação. É isso que o reverendo aqui apontou muito bem. Então, é um homem e uma mulher. E aqui, irmãos, então o que está mostrando aqui? Essa natureza do casamento. O casamento ele é formado de um homem e uma mulher que tem um pacto, que tem uma aliança, e isso também representa o pacto que Deus tem com o seu povo. Né? Na Escritura nós vemos isso com frequência, Deus se apresentando como marido, né? E o seu povo, a igreja, como a sua esposa. Então, tem mais uma vez essa relação entre o marido, sendo Deus, e a esposa sendo o povo de Deus, a igreja. Ontem eu e Michele tivemos a oportunidade de estar num casamento, né? E nós fomos lembrados na reflexão sobre isso, né? Que o homem ele tem que se sacrificar pela sua esposa, como Cristo se sacrificou pela igreja, e assim como a esposa se submete ao seu marido, como a igreja se submete a Cristo. Então tem essa relação também. O reverendo Jonatas Abdias, ele traz uma definição muito interessante do casamento, quando ele diz: casamento é a união de um homem e uma mulher, segundo a vontade de Deus, as normas das escrituras sagradas e as leis do país, num pacto de amor, confiança, lealdade, fidelidade e unidade, onde é possível expressar o amor conjugal em sua plenitude e gozar das bênçãos de Deus que floresce e frutifica no surgimento dos filhos. Esse é o padrão do casamento de Deus. É o casamento entre o homem e uma mulher que está diante de Deus, diante da lei de um país, né, que expressa amor, confiança, lealdade, fidelidade e que tem como propósito também frutificar com o surgimento de filhos. Então, essa é uma boa definição que nós encontramos de um casamento. Seguindo aqui, eu trago para os irmãos, ficou um pouquinho pequeno, mas eu vou ler para os irmãos, a natureza do casamento. Então, como o reverendo já deu aqui o spoiler, né, nós vimos, a partir de tudo aquilo que nós já vimos aqui com esses textos, nós vamos ver 4 características de um casamento. O que deve ser um casamento? Então, ele deve ser heterossexual, né, ou seja, um homem e uma mulher, como nós acabamos de ver. Ele deve ser monogâmico, né? Então, como o pastor aqui disse, não é o homem e suas mulheres, mas o homem e sua mulher. Ele vai ser monossomático, no sentido de que eles vão ser um só, né? Um só. E ele vai ser indissolúvel. Como nós vimos na aula anterior com o reverendo Marco Antônio, domingo passado, o propósito do casamento não é que haja um rompimento, ele é um pacto, ele é uma aliança, e então ele tem que ser permanente, duradouro. Eu apresento aqui para os irmãos o que diz a nossa confissão de fé de Westminster. Ela apresenta também um capítulo que ela fala sobre o matrimônio. Acho que aquele ali eu esqueci de trocar. Não acho que não é o pacto de Deus com o homem, não. Acho que, se eu não me engano, é o matrimônio, do matrimônio. Por favor, alguém pode ler esse texto, por gentileza? Olha só, então a nossa confissão de fé de Westminster, ela tem um capítulo que ela trata especialmente sobre o matrimônio, e ela fala aqui dos propósitos do casamento, né? Eu vou destacar aqui para os irmãos. Primeiro, propósito do casamento: alegria e apoio mútuo. Então, o casamento ele tem esse propósito de você ter um companheiro, de você ter uma companheira, para que vocês possam desfrutar da vida juntos, né? Possam ter alegrias, possam se apoiar, possam ajudar um ao outro e crescerem juntos diante do Senhor, para que possam ser instrumentos de santificação um na vida do outro. Esse é um dos propósitos do casamento. Mas tem mais, tem outro: a perpetuação da raça humana, a procriação. Olha como que Deus é perfeito. Ele coloca o homem e a mulher, né, com seus corpos preparados para isso, para que eles possam procriar, né? Imagine se Deus criasse 2 homens, ou se ele criasse 2 mulheres. Isso não seria possível. Ele dissesse: ó, vão lá, fecundem e se multipliquem. Não seria possível isso. Mas como ele fez o homem e a mulher, o casamento ele tem esse propósito de perpetuação da raça humana. A raça humana só continua existindo porque Deus começou com um homem e uma mulher. Um outro propósito que a nossa confissão de fé coloca, que é o crescimento do povo de Deus na terra. Por isso que é bom que os crentes tenham filhos,
né? É por isso que nós incentivamos sempre que as famílias cristãs, elas cresçam, que os casais crentes tenham filhos, para que possam crescer o povo de Deus na face da terra. É a imagem de Deus sendo espalhada na face da terra. Esse é o grande propósito. Por isso que as famílias são famílias cristãs, são famílias missionárias. São famílias que estão discipulando filhos para que eles possam encher a terra com a glória de Deus. Esse é o propósito. E um último propósito aqui, que é o impedimento da imoralidade sexual. O casamento ele também tem esse propósito. Paulo fala sobre isso. Aqueles que não conseguem se conter, né, não fiquem se abrasando, né, ele usa essa expressão, né, queimando de fogo da paixão ali, não, se casem. É um impedimento contra a própria imoralidade. Então esse é um dos propósitos do casamento. Mas existe um propósito principal que tem a ver com tudo isso, que eu vou falar no próximo slide. E outro também, um outro ponto também que é importante, eu já citei mais algo semelhante, que é a questão que eles se completam. O homem e a mulher, eles se completam, eles são seres distintos, e Deus deu papéis distintos ao homem e à mulher, né? Eles têm papéis distintos, a mulher como auxiliadora, o homem com aquela missão principal, e eles se completam. Eles se completam. Essa aqui é a beleza, né, irmãos? São seres distintos com as suas diferenças, né? Um é mais sensível, né? O outro é menos sensível, e eles se completam. Mais uma vez, lembrando aqui da Trindade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles é apenas um Deus, são seres divinos, e eles têm funções diferentes na história da redenção. Nós conhecemos na teologia, a nossa teologia reformada, ela nos diz o quê? Que o Pai, ele predestinou, ele elegeu todas as coisas, ele fez o plano, o Filho veio a este mundo, se encarnou, executou este plano, e o Espírito Santo, ele aplica a redenção nos nossos corações. Olha que beleza de tudo isso, né? São distintos e cada um tem o seu papel, e eles se completam nessa história da redenção. Da mesma forma, o casamento, o homem e a mulher, eles se completa. E o final de tudo isso, irmãos, que é o grande propósito do casamento, da família, é a glória de Deus. É promover a glória de Deus. Deus criou o homem e a mulher, os uniu para que eles possam promover a sua glória. Esse é o propósito do seu casamento. Você que é casado, Deus tem um propósito para vocês, para que vocês possam glorificá-lo através do seu casamento, espelhando de forma plena a relação de que Deus tem com o seu povo. Então, irmãos, eu começo falando desse tema polêmico, lançando os fundamentos. Percebam isso. Nós estamos lançando aqui os fundamentos para que nós possamos compreender. Até aqui tudo bem, irmãos? Estamos juntos? Tudo bem? Vamos lá agora para a segunda parte da nossa aula. Vamos para a segunda parte. Agora começa a queda, né? Começa a queda. Aí que começa a desandar tudo, né? Começa a desandar tudo. Então nós começamos com a criação. Nós vimos aqui o padrão de Deus. Deus tem um padrão, irmãos. As coisas de Deus não são relativas, né? Uma hora é uma coisa, uma hora é outra. Não, nós fomos lá para o Gênesis para ver o fundamento e ver o padrão de Deus. Só que com a queda, esse padrão que Deus estabeleceu, Deus permanece com o seu padrão, mas o homem não deixa de seguir esse padrão. E nós vemos a queda, quando o homem peca, quando o pecado entra no mundo e as coisas começam a desandar. Primeira coisa que eu quero destacar sobre isso é o coração endurecido do homem. Nós vemos isso, irmãos, logo na queda, lá em Gênesis 3, quando o homem foge de Deus, quando o homem, como o reverendo Marco Antônio colocou aqui na sua aula, o homem culpando a sua mulher, culpando a Deus, a serpente culpando a mulher culpando a serpente. Nós vemos aqui o coração do homem endurecido, né? E o que tem dentro desse coração, irmãos? Nós começamos a ver, se você abrir esse coração do homem, você vai enxergar o quê? Egoísmo, ingratidão, vingança, você vai ver mentira, você vai ver orgulho, você vai ver a ira, você vai ver infidelidade. Eu poderia colocar aqui muitas outras características que está presente nesse coração do homem após a queda. Mas eu quero destacar um de forma especial, que é a idolatria. A idolatria é essa que preenche todo esse coração do homem e que é a base desses nossos pecados, que é a idolatria. E aí eu quero lembrar dos irmãos, que nós já vimos esse slide aqui anterior, que eu já apresentei para os irmãos. Quando nós vamos lá em Romanos, no capítulo 1, ele fala da dinâmica do coração idólatra. Eu vou lembrar aqui os irmãos.
Primeiro, ele fala, se você for lembrar lá de Gênesis 1, de Romanos 1, ele vai falar sobre a supressão da verdade. Lembram disso? Né? Que o homem suprime a verdade. Lembra que eu até citei aqui aquele exemplo da bagagem, né? Quando você vai viajar, principalmente as mulheres, né? Que querem colocar muita coisa e elas têm que ficar apertando ali, né? Suprimindo ali para que possa caber tudo. Aqui, mais ou menos, a ideia é essa. A verdade, ela está revelada por meio dos céus e a terra, pela criação, pelas escrituras, ela está ali. Só que o homem, ele pecador, ele quer suprimir, ele quer esconder essa verdade, ele ignora essa verdade. E aí, outra coisa, a substituição. Ele suprime a verdade e ele substitui, há uma substituição. Paulo vai dizer que ao invés de adorar ao Criador, ele passa a adorar o quê? A criatura. Né? Então, há uma substituição. Se você for ver depois Romanos no capítulo 1, ele vai usar várias vezes a palavra mudaram, trocaram, né? Porque tem a ver dessa de substituição. Porque lembra que nós falamos aqui que todo homem ele é o quê? Ele é um ser religioso. Todo homem é um adorador. Todo homem é um adorador. Ou ele vai adorar Deus, ele vai adorar outra coisa. Mas ele nasceu com isso no coração, para adorar. Então ele vai adorar alguma coisa. No caso, ele foi criado para adorar a Deus, mas por causa da queda, ele vai substituir. E aí nós temos o que aqui? A idolatria. Então a dinâmica da idolatria é essa, a supressão da verdade, a substituição. E aí eu vou apresentar um outro slide para os irmãos. Como é que isso se dá ainda em Romanos 1? Nós temos aqui a idolatria, que nós vimos que é essa substituição da adoração do Criador para outra coisa. Nós temos aqui a ira de Deus, nós falamos sobre isso. Isso vai promover a ira de Deus. Paulo vai falar sobre isso em Romanos 1, da ira de Deus. E onde que nós vemos isso? Versos 24, 25, 26 e 28 de Romanos 1, quando ele diz assim: e Deus os entrega às suas próprias concupiscências, suas próprias paixões. Você vai ver isso nesses três versículos. Você vai ver Deus falando assim: e Deus os entregou. Deus os entregou. Deus os entregou. O que significa isso? É a ira de Deus. Irmãos, se Deus não segurasse a humanidade, não existiria mais humanidade. É como se Deus estivesse com uma corda segurando. Aquele cão raivoso que quer sair para devorar tudo, Deus está segurando. Deus está segurando. Só que quando ele fala que Deus os entregou, é como se Deus soltasse essa corda, né? E aí esse animal pudesse fazer coisas, barbaridades. Então é mais ou menos isso, é Deus os entregando. Isso é o quê? É uma forma de Deus demonstrar a sua ira. E qual que vai ser o resultado disso, dessa entrega? Deus entregou os homens às suas paixões. O resultado vai ser a depravação moral. A depravação moral. Isso é o resultado da ira de Deus. É Deus entregar os homens às suas próprias paixões. E isso vai redundar em depravação moral. E aí você vai entrar nisso aqui, que é a distorção da sexualidade. Muitas coisas são distorcidas no homem, e uma delas é a sua sexualidade. Então nós já vamos vendo aqui, irmãos, que na raiz desse problema, desse pecado, dessa questão, é o próprio pecado, é a queda, né? Por isso que foi importante nós mostrarmos isso. Então, isso aqui, a distorção da sexualidade, ele é um efeito da presença do pecado no mundo, da presença do pecado no coração do homem. Ela distorceu. O pecado fez isso. Lembrem-se que nós somos a imagem e semelhança de Deus. O que o pecado fez? Ele nos deformou. Nós somos como espelhos deformados, distorcidos. Nós não perdemos a imagem e semelhança de Deus. Ainda nós temos a imagem e semelhança de Deus. Todo ser humano, crente ou descrente, todos têm. Só que agora nós não somos mais aquele espelho que reflete perfeitamente essa imagem. Agora essa imagem de Deus, ela está deformada em nós. Nós somos espelhos deformados, distorcidos. E isso também afetou a nossa sexualidade. A sexualidade do homem, ela foi distorcida, ela foi deformada por causa da queda. E aí eu quero trazer aqui esse primeiro exemplo aqui. Nós já vemos isso lá nas primeiras páginas das Escrituras, né? Gênesis 19, que fala de Sodoma e Gomorra. Eu quero, por gentileza, que 3 pessoas abram esses textos aqui para mim, por favor. Gênesis 19, 4 e 5, Ezequiel 16, 47 a 50 e Judas, versículo 7, por favor.
Aí eu peço que leiam nessa ordem que está aqui, que fica mais fácil para nós entendermos. Gênesis 19, versículo 4 e 5. Olha só, né? Então essa palavra o conhecemos é uma forma bíblica, né, de abrandar ali, né? O termo era realmente se deitar com aqueles homens. É isso que eles estavam falando ali, né? Então Ló acolhe aqueles anjos, né? E aí aqueles homens queriam ter relações com eles, os homens daquela cidade, né? E aí ele fala justamente isso. Agora Ezequiel 16, versículo 47 e 50. Abominações. Então, abominações foi aquilo que eles fizeram. Aos olhos de Deus, aqui, ó, essa prática, essa vida de imoralidade, abominação. Deus está falando sobre isso. Agora, Judas capítulo, versículo 7, por favor. Igualmente Sodoma, Gomorra e as cidades vizinhas que também se entregaram à moralidade e adotaram práticas contrárias à lei, foram postas como exemplos de cativeiro de um fogo eterno. Olha só, então práticas imorais, Deus está condenando, mostrando isso em toda a Escritura, Deus condenando essa prática. Então nós vemos aqui, irmãos, depois pensando agora no povo de Deus, o povo de Deus viveu no meio desse paganismo. Então quando o povo de Deus estava lá no Egito, no meio daquela idolatria, e agora Deus arranca o povo do Egito, vai mandar para a terra prometida, e Deus está preocupado em relação, preocupado no sentido, não no sentido humano, mas no sentido de precaver o povo de se corromper com a idolatria e com aquela vida pagã daquele povo lá em Canaã. E aí eu quero também ler alguns textos que agora são bem importantes, e eu peço que todos abram para nós podermos acompanhar juntos. Levítico capítulo 18, versículo 22 ao 30. Alguém, por favor, abra e peço que todos acompanhem a leitura do texto. Versículo 22 ao 30. Pode ler, minha irmã, por favor. Não se deite com outro homem para ter relações com ele como se fosse mulher. É abominação. Nem tenha relações com um animal para se contaminar com ele. E também a mulher não se porá diante de um animal para juntar-se com ele. É confusão. Não se contaminem com nenhuma dessas coisas, porque com todas essas coisas se contaminaram as nações que eu vou expulsar da terra de vocês. É até o 30. A terra se contaminou, eu a castiguei por sua iniquidade, e ela vomitou os seus moradores. Vocês, porém, guardarão os meus estatutos e os meus juízos, e não farão nenhuma dessas abominações, nem o natural da terra, nem o estrangeiro que peregrina entre vocês, porque os moradores dessa terra, que nela estavam antes de vocês, fizeram todas essas abominações, e a terra se contaminou. Que não aconteça que a terra vomite vocês também, por terem se contaminado como vomitou o povo que nela estava antes de vocês. Todo aquele que fizer alguma dessas abominações, sim, aqueles que as cometerem,
Amém. Vocês viram uma palavrinha que repetiu várias vezes? Qual foi a palavrinha? Contaminação, mais outra? Abominação. Outra palavra também, abominação. Então Deus rejeitando essa prática. E aí você vê Deus falando assim, olha, vocês vão para uma terra, né, falando de Canaã, e lá acontece tudo isso. Acontece tudo isso. É um povo pagão, é um povo descrente, é um povo que despreza a lei de Deus. É o povo que está distorcido, né, essa imagem de Deus neles. E aí ele está falando assim, olha, cuidado, eu não quero que vocês pratiquem essas coisas. Tá? Então é bem importante nós lermos esse texto aí. Um outro texto que fala sobre isso é no capítulo, 2 capítulos depois, que é capítulo 20, versículo 13 também. Por favor, alguém leia para reforçar também essa mesma ideia. Olha só, então Deus colocando na sua lei, mais uma vez falando sobre isso e dizendo do castigo que a pessoa, né, as pessoas envolvidas também sofreriam diante desse pecado. E agora o Novo Testamento, para dizer que não ficou só no Antigo Testamento, né, como algumas pessoas gostam de fazer isso, né? Mas lembrando que o padrão moral de Deus ele é o mesmo ontem e hoje e sempre será assim. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 8 a 11. Por favor, alguém leia. Amém. Muito obrigado, minha irmã Elane. Então, ele coloca numa categoria ao lado de outros pecados. Perceberam isso? Ele cita vários pecados e a prática homossexual como uma delas também, como um ato de pecado. E aí nós entramos aqui em Romanos, no capítulo 1, no versículo 18 ao 28, que ele vai fazer toda aquela explanação que nós já vimos da dinâmica da idolatria e que vai culminar de Deus entregando as paixões. Eu queria que os irmãos lessem os versículos 26, 27 e 28, por favor, acho que são esses. Não precisa ler do 18 para baixo, não. Leia o 26 e o 27, eu acho, e o 28. Isso, obrigado, irmã Pamela. Então vocês viram aqui Paulo falando também, né, sobre essa questão. E aí nós temos que lembrar dessa cultura romana que Paulo está falando para aqueles irmãos que estavam vivendo naquele tempo, e que Roma também era conhecida por essa distorção da sexualidade, dessa perversidade, né? Está aqui um historiador, né, que é o reverendo de Araújo, e nós sabemos que a maioria dos imperadores, né, pastor, eles foram homossexuais. Inclusive Nero, que era um dos mais conhecidos, tinham seus maridos, né? Então isso era uma prática comum naquela época. E da mesma forma que Deus está precavendo o povo antes de entrar na terra de Canaã, Paulo está instruindo também o povo diante desse contexto pagão, né, de paganismo, de pessoas descrentes, pessoas idólatras. Ele também está precavendo o povo em relação a esse pecado que era muito comum naquele contexto que ele estava falando para aquela igreja. E aí, nesse texto que a irmã Pamela nos leu aqui, irmãos, eu destaco aqui várias palavras ou expressões que mostram que Deus realmente é contrário a isso. Quando ele fala de impureza, ele fala que isso tem a ver com impureza. A pureza é aquilo que nós vimos lá no Éden.
o homem e sua mulher no casamento. Então, o sexo ele foi estabelecido para ser vivido no casamento entre um homem e uma mulher. Então, fora disso, é impureza, ou algo que não é isso. Isso é uma desonra. Paulo fala sobre desonra. Ele fala sobre paixões vergonhosas. Ele fala sobre antinatural, ou seja, isso é contrário à natureza. O natural foi aquilo que Deus estabeleceu lá no Éden, o padrão de Deus. O que foge disso é o quê? É antinatural. Ele fala de desejos insaciáveis, ele fala de indecência e ele fala de erro, torpeza. Ele está falando de erro. Então são características que Paulo aqui demonstra sobre essa prática. E da mesma forma que isso aconteceu em Roma também, tinha todo esse contexto, na Grécia também. Na Grécia também acontecia isso, né? Os gregos também, estava até lendo que Alexandre o Grande também, ele tinha também o seu marido, né? Tinha uma pessoa com ele, né? O grande Alexandre o Grande, um homem de muitas conquistas. Então nós vemos que nessas culturas em que há o paganismo, há também essas práticas, né? A idolatria, a prática homossexual no meio desse paganismo. Também pesquisei sobre esse termos aqui, Erastes e Eromenos, porque na cultura grega tinha-se também essa ideia de ter o Erastes, que era o amante, que era o homem mais velho, e ele era tutor do mais novo, que era o Eromenos, que era aquele adolescente, aquele jovem, e que ele instruía esse jovem e eles se relacionavam. Isso fazia parte da cultura grega, né? Da cultura romana, né? O mais velho ensinando o mais novo, e nesse compartilhamento, nesse ensinamento, havia relações entre eles, né? Homens com homens. E aí eu cito essa frase aqui, Dostoiévski, que ele diz: se Deus não existe, tudo é permitido. E de fato, irmãos, se Deus não existe para essas pessoas, se você tira Deus da história, se você tira Deus de cena, não tem mais padrão. Não tem mais padrão. Quando nós tiramos Gênesis da Bíblia, quando nós tiramos o Deus da Bíblia, não existe mais padrão. Tudo é permitido, tudo é lícito, pode-se fazer tudo, tudo fica relativo, né? Esse que é o problema do relativismo. Quando você tira o absoluto, e nós cremos que o absoluto está nas Escrituras Sagradas, tudo é permitido, tudo é válido, e aí acontece tudo aquilo que nós vemos. E aí, trazendo aqui, já caminhando para o final, para nós termos o nosso momento de perguntas, nós temos aqui o que o paganismo tem como característica que nós já vimos: a perversão sexual, nós já temos visto isso, a autocentralização, é o homem centrado para si, tira Deus de cena, o hedonismo, que vale ao meu prazer, né, ser atendido, e o sacrifício, como o pastor sempre comenta aqui, sempre tem sacrifício, né? Quando se fala de paganismo, sempre tem sacrifício. Qual que é o sacrifício? A família. A família é sacrificada. No meio dessa história, desse paganismo, tratando desse tema que nós estamos falando aqui, a família é sacrificada. Não é que a família tem sido bombardeada nos nossos tempos, com ideologia de gênero, né, com zombarias, né, no carnaval deste ano, houve lá do tal da família conserva, né? Não sei se os irmãos viram, aquela crítica, né, feita à família tradicional, à família conservadora. Então, nós vemos, irmãos, ataques a todo tempo, né, contra a família, contra as nossas crianças, contra os nossos filhos. Então, a família tem sido sacrificada. Então, quando nós falamos de paganismo, o paganismo ele sempre requer sacrifícios, né? Ele sempre requer sacrifício. E no meio dessa história que nós estamos vendo aqui, desse tema, a família é o grande alvo desse sacrifício. As famílias sendo sacrificadas, famílias sendo destruídas, né, com separações, filhos. Quando nós falamos também aqui que o reverendo falou sobre o valor dos filhos, né, os filhos sendo sacrificados, com os pais que não dão atenção para os filhos devida, e por aí vai. E esse tema não é diferente. Quando nós falamos do tema da homossexualidade, as famílias têm sido muito atingidas, elas têm sido alvos desses sacrifícios. E aí eu destaco aqui uma frase do reverendo Heber Campos Júnior, quando ele diz que ter desejo nunca legitima o que nós estamos desejando ou sentindo. Todo desejo desordenado deve ser suprimido. A nossa sociedade diz assim: não se reprima. Se
você tem impulsos, você tem que liberar tudo isso. E quando a Escritura diz assim, até os nossos desejos são pecaminosos, eles têm que ser suprimidos. Não a verdade de Deus, como os descrentes querem fazer, mas os nossos impulsos, os nossos desejos pecaminosos, eles devem ser suprimidos. Agora eu quero trazer algumas perguntas muito fáceis.